Meus queridos, a graça e a poderosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, eu estava refletindo aqui nas Escrituras Sagradas e estava olhando alguns tópicos lá em 1 Samuel 16 e 17. E eu estava olhando que Deus ele pode mudar a minha vida e a sua vida de um capítulo para o outro. Ele pode, em um capítulo você ser apenas um pastor, você ser apenas um servo, e no mesmo capítulo ele lhe transformar rei, e no próximo capítulo ele, através da sua vida, salvar uma nação. Se você observar lá em 1 Samuel 16, verso 7, Deus olha para Davi não como Samuel olha, porque Samuel olha por a perfeição por fora. E Deus olha por dentro, por o coração de Davi. E no capítulo, e no verso 13, ele vai dizer que Samuel fosse ungir a Davi, porque Davi é o escolhido, que vai ser o novo rei de Israel. No capítulo 16, ele escolhe Davi. No capítulo 16, ele unge Davi. E no capítulo 17, agora, ele leva Davi para a batalha, para a primeira missão de Davi. Porque se você observar, Davi ele já tinha tido com Saul antes, para tocar para Saul, para expulsar os demônios imundos que o Espírito Santo tinha saído de Saul por causa da desobediência, e agora tinha se apoderado de Saul espíritos imundos. Então ele se afasta, o Espírito Santo se afasta e se apodera espírito imundo. Então você observe que Davi já tinha tido com Saul, mas Saul não lembrava mais de Davi. Então você observe que eu entendo até a situação de Saul, porque o Espírito Santo ele não tira a mentalidade de ninguém, mas o espírito imundo ele tira a consciência das pessoas. E como Saul ele estava com espíritos imundos, pode ser que ele não se lembrasse de Davi por causa dessa situação. Mas você observe comigo, querido, que de um capítulo para o outro Deus mudou a história. Davi foi ungido rei, mas existia uma batalha no capítulo 17 dos filisteus contra os israelitas. E no meio deles existia um gigante chamado Golias, que oprimia aquele povo há 40 dias. E Deus agora usa Jessé, pai de Davi, e diz: olha, Davi, vai até a teus irmãos, leva pão para eles e leva queijo para os capitões. E agora Davi, ele vai ter com eles. E quando ele vem chegando, ele vê todos correndo, porque os filisteus de um lado se preparava o seu exército, e apareceu esse gigante chamado Golias. E ele lança um desafio. E Davi, naquele momento, escuta o desafio de Golias. Então você observe que agora inicia uma nova estratégia. Davi já tinha sido ungido, Davi já tinha sido criticado. Mas agora Davi escuta a proposta de Golias. E a proposta de Golias foi simplesmente dizer isso: olha, eu quero somente um homem que possa me enfrentar. Se ele me enfrentar e vencer, nós se prostrará e se virá ao exército de Israel. Mas se não, vocês vão se prostrar e vão servir aos filisteus. E Davi, escutando aquilo, ele diz: quem é esse incircuncidado que está desafiando ao Deus vivo? Está afrontando, ele não está afrontando Saul, ele não está afrontando Israel, ele está afrontando ao Deus vivo, ao Deus da batalha, ao Deus grande, ao Deus soberano. Não pode. Então você observe que de um capítulo para o outro, Deus muda o quadro da situação. Aquele que era apenas um pastor de ovelha, mas você observe que Davi era um homem humilde.
A humildade de Davi foi tão grande porque ele tinha sido ungido rei. Mas quando seu pai disse, olha, vai levar pão e vai levar queijo para aquele povo que está na batalha, Davi em nenhum momento ele disse, não, eu não vou porque eu sou ungido. Não, querido, você pode até ser ungido hoje, mas ainda não está o tempo de você iniciar o seu ministério. Porque Deus ele te ungiu, mas precisa que você se alicerce para que você possa iniciar o seu ministério. Outro tópico que eu quero deixar para os amados irmãos é que Davi, antes de ir, ele tinha uma responsabilidade, que era cuidar das ovelhas. Então, para ele ir fazer o que o seu pai tinha mandado, ele não poderia deixar as ovelhas à toa, que ele era um pastor de ovelha. Então, ele arruma uma pessoa para cuidar daquelas ovelhas. Ele deixa aquelas ovelhas agora em segurança. Então, você observe, Davi humilde, responsável, e agora, a Bíblia diz, o princípio da sabedoria é a obediência. E ele obedece ao seu pai e vai. E quando ele chega, ele agora recebe uma nova oportunidade. Ele já teve a oportunidade de ser ungido, agora ele recebe uma nova oportunidade de tirar a sua família de estar pagando tributo para o rei. Então agora ele vê que o rei oferece riqueza, oferece a mão da sua filha, oferece para aquela família que nunca mais ia pagar imposto. Então tudo isso existe uma estratégia. Então Davi nesse momento ele viu uma estratégia, ele viu uma facilidade, e ainda mais Davi viu que ali ele já era rei, mas ele precisava agir como um rei, ele precisava agir como um guerreiro. Então não tinha nenhum canto melhor como um ambiente, como um palácio, para ele estar no meio dos guerreiros e estar ao lado de Saul, vendo como era que um rei se comportava. Então, querido, você observe que todo o tempo ele estava numa estratégia certa. Ele estava indo na direção que Deus tinha enviado ele. E numa só página, ele é ungido, ele agora é chamado por Deus, ele é ungido. No próximo capítulo, ele vai ter com o rei, e ele agora vence o filisteu, ele agora se torna a ser o braço direito de Saul, ele vai estar ao lado de Saul para observar a estratégia de guerra, porque ele era simplesmente um pastor. E agora ele livra Israel da mão daquele filisteu, daqueles filisteus, porque aquele povo, querido, ele não olhava o gigante como um homem, eles estavam olhando aquele gigante como um obstáculo. Mas Davi olhou para aquele gigante e disse, olha, ainda hoje, Deus vai dar a vida de vocês em nossas mãos. Ainda hoje, vocês desafiaram o Deus vivo. Vocês desafiaram o Deus da guerra. Mas ainda hoje, vocês todos vão morrer. Ainda hoje, Deus vai entregar a vida de vocês em nossas mãos. Querido, deixa eu te dizer. Não foi simplesmente uma pedra, não foi simplesmente uma peteca, não foi simplesmente aquelas cinco pedrinhas coloridas, polidas. Foi a oração de Davi, a fé, a confiança, não olhar para o obstáculo, mas sim olhar para o dono da frente, aquele que te chamou. Aquele que diz, segue em frente, porque eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou vida. E se você crê em mim, o monte vai ser transportado. Então o gigante naquele momento era um monte, era a barreira. Mas Davi não olhava ele nessa forma. Quanto todo o exército, Saul, os seus irmãos que criticavam, que tentaram parar ele, desanimar, desmotivar ele. O rei disse, você quer ir, você vai, agora você vai do meu jeito, você vai com a minha armadura. Mas Deus não mandou Davi ir com a armadura. Deus mandou Davi ir do jeito que ele estava. Então era dessa maneira que ele tinha que vencer aquele gigante.
Se ele colocasse a armadura, ele estava desobedecendo a Deus. Por isso que é melhor obedecer a Deus do que ao homem. Ei, querido, a obediência a Deus é o que nos mantém de pé. A obediência à palavra de Deus é que nos mantém de pé. E todo o tempo Davi sabia que ele ia, mas ele ia para vencer. Porque ele não estava vendo um obstáculo. Ele sempre estava vendo a vitória na frente dele. Davi era pequeno, mas Golias para Davi era menor. Porque a fé de Davi era que estava motivado a vencer aquela guerra. Então não existe, querido gigante. O teu gigante é a tua falta de fé. O teu gigante é todos os obstáculos que você bota na frente e diz, será que eu vou conseguir? Não, querido, você vai conseguir. Porque a Bíblia diz, você é mais do que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece. Para Deus nada é impossível. Inclina teus olhos para o monte, porque Ele é o teu socorro. Confia em Deus. Confia somente nele como Davi confiou. Que ele vai entregar em tuas mãos os teus inimigos. Ele não vai deixar você perecer. E muito menos a congregação. Ei, observe, querido, de um capítulo para o outro, Deus mudou a história de Israel. Deus botou um novo rei. Deus livrou aquele povo da mão dos filisteus. E Deus deixou todos alegres e regozijados. Ei, Davi não olhou para quem queria atrapalhar. Davi não olhou para quem queria desmotivar ele. Davi não olhou para o obstáculo que estava na frente. O próprio Golias disse, você está me vendo como um cão para vir com um pau contra mim. Mas Davi, sabe o que Davi disse? Olha, tu pode vir com lança, tu pode vir com espada, tu pode vir com coraça, tu pode vir com escudo, mas eu só vou a ti em nome, sabe de quem, Golias? Em nome do Senhor. Só vou a ti e nesse nome, porque esse nome tem poder. O nome do Senhor é que cura, é que liberta, é que salva, é que capacita, é que mantém o homem de pé. Davi disse, eu só vou a ti com esse nome, porque esse nome é que tem poder. E Golias nesse momento amaldiçoa Davi com deuses estranhos. Então a batalha agora não é mais com Golias, a batalha agora não é com nada, a batalha agora é com Deus. Porque Golias desafiou o Deus vivo, com deuses estranhos, com deuses de pau, deuses que têm olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não pode pegar. Mas eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus que eu não posso ver, mas eu sinto a graça dele, a virtude dele sobre a minha vida. Eu sinto a presença dele viva e eficaz na minha vida, querido. E foi nessa maneira. Imagino eu quando Davi chega na beira do rio para pegar aqueles 5 cheixos polidos. O tamanho da oração dele. Porque muitas vezes a gente temos que ir para a beira do ribeiro para orar. Observe que Naamã só foi curado quando ele foi para dentro do Jordão. E observe que Davi, antes de enfrentar Golias, ele foi para a beira do ribeiro. Ei, vai ter um momento na nossa vida que nós vamos ter um pouco de particular com Deus. E vamos ter que ir para onde Deus nos mandar, para ir buscar a arma para vencer os nossos objetivos. Querido, que Deus ele possa te abençoar. Não olha para o que o homem vê. Olha com os olhos espiritual, que você vai ver que não tem barreira que você não possa vencer. Que Deus possa te abençoar grandemente nessa tarde, em nome de Jesus.